Olá, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a visão tântrica das afecções ginecológicas. Olá, Olá, seja bem-vinda a bordo. obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós e vamos falar sobre um tema de muito interesse para mulheres e para homens, por que não? Né? Porque os homens não entendem o que acontece com as mulheres, né? Os homens não entendem a ciclicidade. Os homens não entendem que a mulher tem TPM, tem ovulação, tem menstruação, né? Às vezes nem a gente entende, né? Mas é isso, são pelo menos 4 em 1. Quatro. Pelo menos, pelo menos. Ou mais, né? É, Se por for, semana, né? se for bipolar, é 8. É. Se Se for começar a desvibrar esquizofrênica, é muito, acho que 20. vai dar ruim aqui. Começar a falar muito sobre personalidade, a gente vai fazer uma live só disso. Vamos deixar isso para um outro dia. Outro dia. Mas o nosso tema hoje é sobre justamente a questão das afecções ginecológicas e uma visão, vamos combinar a visão sistêmica, a visão da medicina integrativa sistêmica, que é a minha prática como médico, que eu integro os conhecimentos da medicina da matéria, a medicina oficial, não são desprezados, os exames, os hormônios, a cirurgia, enfim, tem muito valor, mas tem a medicina da energia. A Sim. medicina que leva em consideração a parte emocional. Então, é essa combinação que eu chamo de medicina integrativa. E isso levou muitos anos para eu poder conhecer muito bem as duas, né? Então, você é de Campinas, você sabe, eu estudei na Unicamp, daí depois eu fiz toda a formação de ginecologia, obstetrícia, homeopatia, acupuntura, nova medicina germânica, iridologia, nutrologia, psicossomática, hipnose, PNL e constelação familiar sistêmica. Que aí, Vai agregando, né? Porque quem tem mais entrega mais. e com E a são vários constelação, PNL. ela enovelou tudo, ela envelopou tudo numa coisa só que eu chamo de sistêmica, visão sistêmica, né? Porque um médico ou qualquer tipo de profissional terapeuta, quando ele atende uma pessoa, ele atende a pessoa. Sim. Ah, qual é o seu problema? O problema é dela, né? A doença é dela, ela está com a gastrite, está com mioma, está com corrimento, está com nódulo de mama, sei lá. Eu não. Quando eu atendo uma pessoa, eu vejo ela, eu vejo o pai, a mãe, os avós, bisavós. Eu vejo um montão de gente Que vai sentada ali. subindo, né, naquela... Eu vejo aquele montão de gente ali na minha frente, falando, Cacilda, tem coisa pra caramba aí, né? E é muito amplo. Só é pouco, né? Vamos trabalhar. Então é o seguinte, fala um pouquinho sobre você, se apresenta, o que que você faz, tá? Fica à vontade. Eu sou Letícia, trabalho, como você falou, aqui em Campinas, né, com atendimento como terapeuta tântrica. Também sou programadora neurolinguística e hipnóloga, então venho aí da parte de desenvolvimento emocional e trouxe isso para dentro do Tantra, que foi onde eu encontrei a maneira que eu mais me identifiquei em atender essas mulheres. Não só mulheres, trabalho com homens também, mas principalmente as mulheres, né? Porque a gente se identifica, a gente se vê na dor uma da outra e consegue trabalhar ali. Então, eu trabalho através da massagem. Isso faz com que a gente consiga chegar num ponto ali da mulher para poder tratar a dor, né? Trabalho bastante casada com médicos, ginecologistas, psicólogos, a gente faz ali um fechadão e trata-se tudo. Que lindo, que lindo. Então você também está nessa mesma jornada que eu, em que você vai primeiro para mim. Primeiro foi a minha cura. Primeiro tem que servir para mim. Primeiro a constelação fez sentido para mim durante muitos anos. Eu fiquei 3 anos ali, sabe? Hoje eu atendi uma aluna minha que fez o curso. Eu dou um curso de formação em constelação, aí em Campinas. E ela fez o curso ano passado. E ela falou, doutora Dailton,
hoje, um ano depois, eu estou entendendo as coisas que eu vi ano passado. Agora está fazendo sentido. É que as fichinhas vão caindo, né? No meio Porque do você caminho. entende Não com é a mente, mas não entra na vida, não entra naquele bloqueio emocional, né? Eu falo A que gente, cada atendimento que eu faço, que eu vejo que uma pessoa sai dali do meu atendimento curado, é uma cura minha também. claro, claro. E Então, para eu, é troca que a gente faz, né? claro, Eu me curo te curando. E a gente vai exato. E as nossas curando. doenças, os nossos sofrimentos, os nossos vazios é que impulsionaram a gente para buscar tudo isso que a gente buscou, tudo isso que eu busquei. E Alguma com coisa certeza, incomodou que me levou até lá. Na hora que eu olhei, falei, cara, isso só para mim? Eu posso levar isso para mais pessoas? Não, vou me formar e vou atrás para levar isso para mais pessoas. E foi aí que eu resolvi mergulhar. E desde então, estou nadando aí nesse barco de autoconhecimento, nesse que oceano. nunca tem fim, né? A gente rema, Não, rema, rema. quanto mais me Maravilha. conheço, mais coisa eu sei que tem para ir atrás. Então, eu queria te agradecer Eu a que sua aceitação, sua participação e trazer todo essa sua experiência, esse conhecimento seu, que com certeza vai ser de grande valia para muita gente que está nos escutando agora. Só que para quem está nos escutando agora, eu vou dar um alerta. Ontem eu atendi uma pessoa, ela veio, eu estou na Nova Zelândia, ela veio lá de Auckland, né? E aí eu dei o endereço. E aí, de repente, passou 5 minutos do horário marcado. É estranho, porque aqui as pessoas, você marca às 15 horas, 2 minutos antes eles chegam. Não chegam nem 10 minutos antes, nem 5 depois. Nem nada tipo dela, tal. brasileiro, né? Tipo brasileiro. Mas essa é brasileira, inclusive, mas já entra no ritmo No daqui. ritmo. Aí ela mandou uma mensagem, falou assim. Aí ela me ligou, falou: Olha, eu tô na porta. Eu falei: Mas você tocou a campainha? Ela falou: Eu toquei. Eu falei: Que estranho, eu não escutei a campainha. Ok. Bom, desci, é uma casa de 2 andares, desci, fui lá, na frente não tinha ninguém. Chego até o portão, ela estava na casa do lado. Ela fala: Dailton, eu toquei a campainha na casa do lado. Eu olhei para o número 34 e vi 32. Uai. Uai. A gente viu o que a gente quer. Conte-me mais sobre isso. Exatamente. A gente vê o que a gente se abre para ver. E se você quer entender um pouquinho mais daquilo que acontece com você, mulher, e homens que querem entender mulheres nesse momento, repete uma frase para você. Eu vou dar uma frase, um mantra para você repetir, para que daqui para frente comece a fazer mais sentido, e não aqui. Porque aqui está bloqueado. Aqui não se abre para nada novo. Você tem que ficar com tudo que você controla. Mas quando você se abre, é um voo, você se lança. Então eu vou dar uma frase. Você repete em silêncio, tá? Uhum. Eu olho para trás para minha vida, vejo tudo o que aconteceu, tudo que foi bom, tudo que foi ruim, tudo que foi gostoso e tudo que foi dolorido. Olho para minhas doenças e para minhas vitórias, para os meus pais e para os meus familiares. E eu digo sim a tudo como foi. Eu digo sim a todos como foi. Eu digo sim a quando foi, inclusive para o sofrimento, para os abusos, para tudo o que eu passei. Eu digo sim aos meus erros, aos meus pecados. E agora eu me viro para frente e me abro para algo novo nesse momento. Legal. Eu acho que não sei se todo mundo conseguiu acompanhar aí, mas depois a gente pode deixar isso escrito lá no nosso perfil para o pessoal revisitar e poder repetir e repetir e repetir o quanto necessário for, né? Boa ideia, Incrível. boa ideia. Porque se Bom, for pessoas como eu tenho memorinha de peixe. Então eu preciso dar uma lidinha algumas vezes para poder não é só isso, a gente precisa mesmo. O aprendizado vem com criar o repetição, hábito, é por isso que pode ser até que para algumas coisas eu vou estar falando algo que você já tem ouvido, mas pensa que você não conhece, pensa que você nunca ouviu, né? sabe? É. Que você mandou um áudio, hoje a gente conversou, né? E aí você me falou
sobre... Eu vou abrir aqui um pouquinho. Você falou, pode ter sido algo que aconteceu lá no útero, né? E é sobre isso que é só o que a gente quer ouvir. Aí eu pensei, alguma dor no útero. E depois que eu entendi, falei, gente, ele não tá falando do meu útero, ele tá falando de quando eu estava no útero, né? Yes! E eu precisei Yes! ouvir o áudio 3 vezes para perceber isso. Porque Porque você até estava olhando então, para o número 34 e você estava vendo 32. Você não exatamente. estava... É isso! É Eu estava isso, Letícia! no meu, o que aconteceu? E pensando, voltando, mas o que será que eu fiz que pode ter? Aí eu falei, não, calma. Você já fez o renascimento, doida? Porque, né, dentro desses montes de processo, Eu eu já também fiz. voltei no útero. Aham, Eu também. não lembro de nada que aconteceu, não é à toa, né? Que eu dei uma esquecidinha, mas tá tudo certo, as coisas Mas estão... esse é o período, cada dia que passa, cada paciente que eu atendo, eu vejo mais importante, Letícia, como as impressões de uma criança, quando ela entra... Eu falo que o útero o aeroporto, onde a gente aterriza, né? O útero da mãe. Então, eu vou falar já com a parte ginecológica. Eu atendi semana passada uma paciente que tinha... Ela está com 16 meses que ela tem muita hemorragia. E começou em julho do ano passado. Não, julho do ano passado? Não, 12 meses. Né? Julho do ano passado, ok. E aí, foi justamente um momento específico, que aconteceu algo na vida dela. Eu comecei a conversar com ela. Como é que foi sua gestação? Como que sua mãe reagiu com você? Falar, minha mãe teve grande problema. Ela não era casada. E ela engravidou em fevereiro. E o casamento estava marcado para setembro. Ela ficou com muita vergonha, com medo do que a mãe e o pai iam pensar. Ela antecipou o casamento para maio. E ninguém descobriu que ela estava grávida. Claro, ninguém, a mãe dela não quer descobrir, né? Jamais ia pensar nisso. Não. Imagina. Quem que vai descobrir isso? Né? E aí ela falou assim, tá, ok. Daí a gente fez uma regressão, assim, como que sua mãe se sentiu com você dentro do útero? Ela falou, minha mãe me sentiu incomodada. Ela usou uma frase assim, que roubada eu entrei. Quando ela entrou na sensação da mãe. Aí eu falei, e agora volta para você. E como que você se sentiu no útero da mãe? Rejeitada. Rejeitada, solidão, com o quê? Com mágoa, que mais? Tristeza, que mais? Raiva. Ela demorou para admitir a raiva. Na hora que ela falou raiva, a gente sabe, pela nova medicina germânica, pela medicina chinesa, que isso tem muito a ver com o fígado, tem uma relação direta. O sentimento com o fígado. Né? Então, ali naquele momento, ela me deu toda a dica. Porque o útero é a válvula de pressão da panela de pressão do fígado. O fígado é a panela de pressão. O útero é a válvula. A tampa são os olhos. É o que entra na gente. Eu costumo E falar... aí, olha que grave foi isso. Olha que grave foi isso. Quando ela nasceu com glaucoma congênito. E com 5 meses ela ficou cega de um olho. Ela perdeu um olho. Porque ninguém viu o olho, que a pressão do olho estava aumentada. Ficou roxo o olho dela. De tanta raiva que ela teve dessa rejeição. E aí ela construiu uma vida inteira doenças ginecológicas, inclusive muito sangramento, muita hemorragia, porque ela não consegue expressar a raiva dela. Então sai por baixo. É a panela de pressão, é a válvula. Olha que... respeitar o sistema. Por isso que eu falei, tudo começou lá no útero. Sim, fez sentido. Depois que eu ouvi o áudio 3 vezes. Que eu falei, entendi. Pois é, mas Então, hoje em dia a gente vê assim, muitas mulheres hoje em dia com miomas, com cisto de ovário, ovário policístico, infertilidade. Ontem eu atendi mais uma que veio aqui com infertilidade, uma brasileira, com uma série de coisas, sabe? Com mioma, 52% das mulheres têm mioma. É uma quantidade muito grande. Hoje, 10% da população feminina das mulheres do mundo tem endometriose. Uma em cada 10. Aqui, menopausa precoce também? Menopausa precoce também. Como é que você olha a menopausa precoce? Vamos lá ver, vamos começar pela visão tântrica aí. Então, na verdade,
como que eu descubro as dores, né? Porque, na verdade, quando chegam ali pra mim, ninguém tá com problema. Tá todo mundo sempre Claro. muito bem, A né? vida tá assim. Você fala, viúva, não, imagina, não precisa, tá tudo certo, né? Tá tudo sempre muito certo. E aí, quando começo a fazer a massagem, né? Quando a pessoa começa a entrar no processo interno dela, quando ela começa a olhar pra dentro, começa a sair. Então, eu percebo que vem muita angústia na, em boa parte dos casos, né? Não vou colocar em um número, Sim, mas vamos em falar boa em boa parte, sim. Não casos, vamos generalizar. não, vem muita angústia, muita repreensão. Eu percebo muita repreensão, nos meus atendimentos. Percebo também muita dor. Então, teve até um caso na semana passada em que a massagem tântrica ela é feita com uma massagem de toques leve, né? Eu começo ela num toque leve chamada sensitive. Então, ela é um toque bem levinho, mais ou menos assim. E a gente faz isso dos pés à cabeça, no corpo inteiro. E, e aí eu fiz numa pessoa, numa mulher, aí ela falou assim pra mim: Nossa, quando você passou a mão nesse toque super leve, mais ou menos do lado, na barriga, né? Que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas é mais ou menos na direção do umbigo, do lado direito, era como se você estivesse me dando uma facada. Falei, porém, era um toque extremo. Eu sabia que era um toque extremamente leve e ainda assim eu senti uma dor, como se você estivesse me dando uma facada. Bom, aí você vê. Bom, a primeira coisa importante. Teve um cara chamado Wilhelm Reich, na década de 30, que fez pela primeira vez na história da psicoterapia a ligação entre o corpo e as emoções. Até ali se falava das emoções para as repercussões do corpo. O Reich falou, não, vamos fazer o caminho contrário. Tanto assim que até ali a psicanálise era divã nas costas do cliente, sem olhar para o cliente, virado de costas para o cliente. Ninguém vê ninguém. O Reich falou, não, tem que olhar na frente. E ele mudou a cadeira e pôs na frente, começou a olhar as pessoas. E depois vem um dos discípulos dele, que é o Lowen, com a bioenergética. Qual é a conclusão científica? É que todos os registros emocionais, tudo que você passou na sua vida, desde o primeiro dia de vida no útero, está registrado em dois lugares. No primeiro, no seu DNA. Segundo, no seu corpo. Então você tem o registro de tudo. É um computador incrível o seu corpo. E né, você tem, por exemplo, a morfanálise. A morfanálise você vai tocando e vai abrindo os portões. Então, está registrado, está guardado. E aos poucos você pode trazer à tona aquilo que você tem condição de lidar. Então, nessa região aí é a região do fígado, mais propriamente da vesícula. E aí vem a faca, né? E talvez intestino. Então, algo que afetou. Talvez, aí entramos com a visão sistêmica, um antepassado que talvez tenha levado uma facada, alguma coisa, que veio pelo DNA. Olha que lindo isso. Eu tava vendo que isso eu comecei a estudar agora, recentemente, que cada lado do nosso corpo representa o feminino e o masculino, né? Isso. Então, na mulher, quando é do lado direito, normalmente algum conflito com figuras importantes na vida dela, feminino, e do lado esquerdo com o masculino. Então, a gente começou a desmembrar ali, mas é um processinho que a gente entra para poder ir quebrando, né? Porque é uma dor, hein? Essa questão também é uma outra informação científica. Nós temos dois hemisférios cerebrais que com funções muito diferentes, com núcleos funcionando muito diferentes. E tudo isso faz com que essa lateralidade. Então, a gente, tudo bem, essa visão aí que você está falando é uma possibilidade. E com certeza dá certo e funciona. A gente trabalha nos casos destros do outro jeito, quer dizer, do lado direito ao lado do avanço, da luta, do masculino, da força, das relações atuais. Então aí vem companheiro, vem com o pai, tá? E do lado esquerdo as relações antigas e a mãe. Então, um cachorrinho que você perdeu, relação com filhos, e
E toda essa parte emocional, os conflitos vêm da parte esquerda. E aí vem cisto de ovário lado esquerdo, cisto de ovário lado direito. O primeiro caso que eu tratei de endometriose online foi em 2014. Ela estava nos Estados Unidos, só podia ser online, e ela tinha um cisto com suspeita de câncer no lado direito, lá nos Estados Unidos. Ela desesperou, queriam operar, me ligou, falei, vamos. E aí eu fiz uma calma, vamos fazer uma Fazer o constelação. básico. Respira. Fiz uma constelação com ela e ela, de repente, teve uma experiência, ela se prostrou no chão, de ajoelhou. Eu falei, você está diante do seu pai. Na hora que ela se prostrou, ela chorou 10 minutos. Inconsolavelmente. Chorou, eu só escutando e vendo, né? Assistindo, Skype. E ela levantou e ali falou, eu sabia disso, mas eu tinha restrição do meu pai, porque meu pai é bipolar. E eu sempre critiquei ele, nunca aceitei que ele. E hoje eu me rendi, eu tomei ele como pai. E Aceitei. ela falou, e olha que eu estudo constelação há 10 anos. E aí ela fez essa. Deu 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu fazendo exames, ultrassom a cada. Fazendo CA 125, fazendo todos os exames. Em 1 ano e meio, aquele cisto endometriótico desapareceu. E ela nunca mais teve nada. Pronto, É um resolvido. caso de cura, porque curou na energia, curou da emoção e cura o corpo. De dentro para fora, né? De dentro para fora. E o Pessoal, registro corporal era para mostrar o que não estava resolvido. é tudo. É tudo. A gente é um pontinho de energia, né? E isso ele tem que sair de alguma forma. E aí ele se materializa. Eles estão perguntando aqui, Anailton, o seu ponto de vista da menopausa precoce. Certo. Menopausa precoce, juntando com isso, é quando a mulher desiste da vida. Ela abafa o lado feminino dela. Ela envelhece precocemente. Então ela para de ovular. E quando ela para de ovular, ela vira homem. Vira igual. Então é um grande conflito. E às vezes, muitas vezes, a mãe também teve a menopausa precoce. Então ela vai nessa fidelidade à mãe e tudo totalmente inconsciente, nós estamos falando ainda, nada planejado. Tudo Não, aqui, ninguém quer fazer essas coisas todas, né? Quem né? planeja essa coisa horrível Eu tive, tudo? eu tive paciente que entrou com menopausa precoce com 32 anos, com 35, teve uma com 23 anos. Mas ela nem teve Nem, a vida adulta. não teve, e aí entrou em menopausa precoce, acabou. Então, assim, agora eu não posso, essa coisa de ser mãe. Então, assim, é abrir mão da própria vida. É desconexão com a vida, é desconexão com a mãe. E quando você reconecta, eu tive uma que entrou em menopausa precoce com 42 anos. A gente começou a fazer o tratamento dela, ela voltou a menstruar e menstruou até 49. Já. Teve uma que entrou com 32 anos. Não, com 39 anos. Numa vivência, num workshop, final de semana, ela menstruou lá. Voltou a menstruar, menstruou até os 47. Parou de menstruar. Então, assim, é totalmente possível. E teve uma que tinha 1 ano de menopausa, com FSH de 112. Sabe o que é isso? E reverteu. Estão me perguntando Mais aqui. que 30 é menopausa. 112. Ou Um seja, mês já depois. estava sem. Mais que 30 é menopausa. O dela, 1 mês depois, tinha baixado, acho que para 2 ou 3, uma coisa assim. É incrível. Ou Porque seja, ele é é possível. reversível através de vivência e tá ligado. Isso não sei se é real, porque a gente ouve as vó falando, né? Que tá ligado à data da nossa primeira menstruação. Como se Não, tivesse não há. uma vida útil. Ó, você tem Não, uma vida útil. Se você não tem. menstruou aos 10, você vai até os 30. É. Se você Tem, menstruou aos é. 20, vai até os 50, porque você tem uma vida Não, útil ali. não. Tem gente que parece que é verdade, mas não é. Tem mulher que começa a menstruar, os 10 vai até 58, já vi 55. Então, Não tem não relação. tem uma vida útil, não tem Não, tem mulher que usa, menstrua faz com a 9 casa. anos, tem com 12, com 15, E tá tudo certo, não vai tá tudo alterar. certo. É a transição dela do infantil para o adulto, Entendi. tá? E aí, depois, a transição dela para a vida adulta para a terceira idade. Sim, porque daí ela Então, fecha um são outro 3 ciclo. fases. São 3 fases. Que a gente chama assim, a fase infantil, Uhum. adulto biologicamente falando,
Tá que é bom. dividido em adulto jovem, adulto, né? E a fase, vamos dizer assim, de maturidade, que também tem duas fases distintas, que é, vamos dizer, dos 50 aos 65 e dos 65 adiante. Tá. E aí, os sintomas também é reversível com as terapias com constelação e afins. Não dá para eu afirmar isso, eu não posso prometer nada. Cada caso é um caso, mas é Vai de... possível. É possível, vai depender Aquele- muito da pessoa. Aqueles sintomas de calorão que é relatado, Se ela essas entendeu coisas, por que que aparece o calor, é reversível. Se ela é, fizer o que tem que ser feito, é reversível. entendi. Então, sim e não. Vamos deixar uma resposta aberta. É possível, É, mas também não. é possível, porque depende da pessoa. E nessa abordagem sua e nessa abordagem minha, é a pessoa que realiza a cura. Sim, A faz gente só tudo. fala, A gente só eu sou um conduz. facilitador. Eu A sou um gente só... facilitador, né? Você vê, por exemplo, câncer tem cura? Sim e não. Claro. Sim, não. Você vê a Louise Hay, como é que a Louise Hay se curou do câncer de vagina dela? Eu não conheço essa pessoa, para falar a A verdade. Louise Hay, ela é uma pessoa que descobriu um câncer de fundo vaginal. Tem vários livros, né? Assim, Você Pode Curar a Sua Vida é o mais conhecido dela. Que ela explica o que é o que, dor disso, do lado direito. E aí ela teve um câncer de vagina e falou, não, eu vou... Era inoperável, o médico deu pouco tempo de vida para ela. E ela falou, não, eu não vou operar isso aqui, eu não vou resolver. E ela entrou, fez uma regressão e descobriu que ela tinha tido um abuso, sofrido um abuso sexual. Em algum momento que ele. E que ela tinha raiva dessa pessoa. E naquele momento ela foi conduzida a amar aquela pessoa. E Ela quando ela conseguiu, ressignificou. ela ressignificou a experiência, quando ela chegou a amar aquela pessoa, ela se perdoou, Uhum. porque a gente não perdoa ninguém, né? Sim. A culpa, né? Porque a gente se culpa. Mesmo sendo o ato do outro, né? Foi um ato do outro, a gente se culpa. E aí a gente carrega essas dores. E eu percebo isso bastante dentro do Tantra. Ah, quer Eu falar um percebo pouco sobre isso? muito Porque do Tantra. são muitas mulheres que passam por diversas formas de abuso, seja desde passar a mão, situações humilhantes, a, mesmo que não haja penetração, mesmo que não haja nada disso, sabe? E Abuso ela físico e emocional. carrega a vida toda. O abuso Como, físico. Não. qual que é a visão? Como é que isso chega para você? Eu percebo muita dor, né? Tipo, nesses toques leves. E quando a gente vai fazer a massagem na Ioni, a Ioni, para quem não conhece um pouco aí de Tantra, a Ioni é quando a gente faz a massagem dentro ou na região pélvica feminina. Então, quando a gente faz dentro da Ioni, eu percebo nódulozinhos, como se tivesse amarras, sabe? Nozinhos mesmo, como se fosse nozinho de muscular nas costas. E ali, quando eu acho esse nozinho, eu vou massageando e a pessoa acaba entrando em processo. Então, vem ali muito choro, vem muita mágoa. Ela mesmo limpa. E aí, quando isso finaliza, esse sentimento, essa dor, essa angústia, ela termina, ela vai embora, a pessoa tem um orgasmo. Então, dentro do orgasmo vem a ressignificação, que é quando a gente tira o sentimento de dor, tira o sentimento de angústia e coloca um presente ali, uma coisa boa no Uhum. lugar. Então, a ressignificação, ela vem através do prazer, que é aí quando a gente vai conduzindo a pessoa, falando, explicando para ela que ali, porque na mulher a gente entende que a vagina é o portal de luz, né? Da vida, é onde começa a vida. Uhum. Então, a gente vai conduzindo para que ela deixe essa energia boa entrar, né, pelo corpo e tomar o lugar dessa dor que está saindo. Desse outro registro. E aí ela acaba ressignificando isso no prazer. Então a gente trabalha com a Uhum. ressignificação através do prazer. Uhum. É muito interessante isso, porque o que acontece com muitas mulheres que têm dores à relação? É justamente isso. Muitas filhas têm a visão do pai
que a mãe quer que ela tenha. A mãe esperava muito desse pai. A mãe esperava que ele fosse dar segurança para ela, contenção, carinho, suporte, aceitação, amor incondicional, conta bancária, casa mobiliada, Parceiro, que o como parceiro, parceiro, parceiro homem-mulher, não parceiro relacionamento pai-filha. não, parceiro, a mãe dela esperava que o pai Casal. dela desse tudo isso, fosse uma mãe para ela. Uhum, E ele não, ninguém consegue fazer tal coisa, nem o super-homem, né? Porque é muita expectativa. E aí a mulher se frustra com esse homem. uhum. E aí tem um filho e quer que esse filho faça tudo isso também que o pai, que o marido não conseguiu fazer. E, e aí sequestra a filha e coloca como aliada contra esse homem. Seu pai é um ausente, seu pai é um alcoólatra, seu pai é um safado, seu pai tem outra mulher, seu pai é aquilo, e seu pai não trabalha, seu pai é preguiçoso. Aquela lista, né? Seu pai é bruto, seu pai é violento, aquela lista assim. E aí a filha, a mulher, acaba tendo a visão do pai que a mãe quer que ela tenha. Tida hoje como alienação parental, né? No juridicamente falando ali, Sim, popularmente. mas é muito sutil. É muito Sim, sutil porque acontece numa idade que a criança tem 1 ano, 6 meses, 2 anos. A criança, ela vai às absorvendo vezes é isso. uma conversa entre uma roda de adultos e a criança está ali ouvindo, absorvendo a informação. Né? Ou essa mãe falando com alguém, com a irmã. O que acontece? Lá na vida adulta, essa mulher vai ter o quê? Dores nas relações. Dispareunia, e afins. A anorgasmia, ela não vai se permitir que aquele safado entre no corpo dela. Como que aquele homem, ele não presta, ele vai me trair, vai fazer que nem meu pai fez. E aí E vem ela, anorgasmias, vem e eu não vou me dispareunia. permitir, eu não vou, a Não. mulher não se permite. E aí esse seu trabalho de trazer esse meu trabalho, esse nosso trabalho de trazer essa consciência, eu às vezes pela conversa ou pela vivência e você pelo corpo, aí ela passa a ser livre. Ontem eu atendi uma moça e aí eu fazendo a anamnese, né, a gente conversando, aí ela falou pra mim: "O que que é anorgasmia?" Aí eu expliquei pra ela o que que era, eu falei: "É quando você tem muita dificuldade ou não sente orgasmo nunca, nem se masturbando." Aí ela fez: "Mas eu não me masturbo." Eu falei: tá. Seguimos. Então ela colocou que ela tinha anorgasmia porque ela nunca consegue ter orgasmos. Comecei a fazer o processo, começamos a fazer a massagem e eu contei 6 orgasmos. Depois eu parei de contar. Falei, bom, a anorgasmia não é, então vamos ver o que vem por trás disso. Terminei o processo, ela chorou bastante. E aí, quando ela voltou, né, porque eu deixo a pessoa no processo dela, a hora que ela voltou, ela virou pra mim e falou assim: eu não consigo descrever, só tem uma palavra. É libertador. Liberta a dor, né? É libertador. E agradeceu, enfim, encerramos ali. Mas aí eu fiquei pensando, ela achava que ela tinha um problema que na verdade não existia, era só como estava sendo conduzido ou a figura. Agora faz sentido você falar, não, a figura masculina, talvez, né, de alguma dor. Porque é uma crença. É a mesma coisa da paciente que olhou 34 e viu 32. A Ela pessoa olha para o pelo pai e útero não vê o errado. pai. Ela olha para o pai, ela olha para o masculino e não vê o masculino. Ela vê o que ela traz. Você vê o que você tem. Ela vê o que a mãe dela pensa. E isso é tão profundo que a pessoa não consegue nem ter clareza disso, nem deixar de lado. Porque daí é uma traição com a mãe. Sim, a gente Né? precisa respeitar, né, a hierarquia. Mas eu vou trair minha mãe que acha disso do meu pai? Eu vou achar diferente? Como é que eu vou achar diferente? Então, Impossível. mas aí o registro corporal, a doença aparece justamente para mostrar, olha, existe um bloqueio. E aí nós chegamos na finalidade da doença, que toda doença tem uma função, tem uma mensagem, e cabe ao profissional, qualquer profissional que seja, vamos chamar isso de terapeuta, fazer a leitura e a interpretação de uma língua que a pessoa entenda. O Sim, corpo porque dela fala corpês. No corpês,
não consigo ter orgasmo. No Corpês, tenho candidias de repetição, tenho 8 candidíases por ano. Há quanto tempo? Há 5 anos. Já tomei todos os remédios. Ok, isso é Corpês A falando. pessoa tem uma farmácia em casa, né? De tanta Já usou candidíase. todos os cremes, já Nada usou funciona. 150 miligramas, tudo, né? Nada Ok. Melhora, volta. Tempo depois. Melhora e volta. Porque não trata a doença, não trata o resultado. causa. Não a causa. Ok, então o corpo está falando corpês. Aí a gente faz a leitura, a interpretação disso. Olha, o seu corpo está querendo te falar isso por causa disso. Ah! E é bem interessante tocar nesse ponto de candidíase, porque muita gente ainda acha que candidíase é DSTs, ISTs, enfim. E quando, na verdade, a maioria das vezes é emocional, né? Pode ser Sim. alimentação, pode... A gente entra em vários fatores, mas normalmente é emocional. E a pessoa, às vezes, acaba até entrando em conflito dentro do relacionamento porque não consegue entender isso. Uhum. A gente trabalha com essa visão da medicina integrativa sistêmica com 4 estágios da doença. 4 momentos. Primeiro, energético, Uhum. que dura 1 milissegundo. O segundo momento é a doença emocional, que pode durar anos ou uma vida. O Ok. terceiro momento é o fisiológico. E o quarto momento é o lesional. Uhum. Então, a energia. Aquele momento em que a criança se sentiu rejeitada dentro do útero da mãe, não sentiu vista, sozinha, solidão, sentiu raiva. Emocional. Eu vou agora não dar trabalho para ninguém a vida toda, eu vou ser o que minha mãe espera de mim, eu vou ser inseguro, não vou ter vitória na vida, não vou ter filho, eu vou ficar... Vai indo. Coitadinho, né? Acaba virando coitadinho. Fisiológico, síndrome de ovário policístico. Eu não vou ovular porque ovular é mulher. E é mulher adulta, eu não sou mulher adulta, eu sou criança. Eu não posso crescer. Fisiológico. Lesional. Endometriose e outras doenças que já vem nessa sequência. Então, depende muito em que momento essa pessoa está e a leitura. Então, por exemplo, ó, o mioma subseroso no ovário esquerdo está relacionado com conflitos com o feminino? Carolina, eu diria que está relacionado a um conflito com a mãe. Conflito com a sua mãe. Eu não sei o que é, mas é um conflito. Fica a dica. Se cavar um pouquinho, acha, né? Candidíase de repetição. Olha, eu vou falar uma coisa Eu aqui que acho que é a mais típica, né? Então tá, olha, eu vou dar uma dica que você nunca mais vai esquecer se você guardar. Você falou que tem memória de peixe, né? Então você vai ter que escutar de Ah, novo. não, isso daí eu vou lembrar. Isso eu vou lembrar. Meninas com candidíase, presta atenção no que eu vou falar. Não vai fazer sentido, porque não é isso que vocês querem escutar. Ah, nunca Mas é. olha, Na verdade, ela é dolorosa. mas eu não tô aqui para falar o que você quer escutar. Eu tô aqui para falar o que eu tenho para falar. Alguém perguntou de onde eu sou. Eu moro em Campinas, meu consultório é em Campinas, e hoje, atualmente, eu estou aqui vivendo um tempo na Nova Zelândia e devemos voltar em breve. Mas vamos lá. Candidíase é um luto não encerrado, não completado. Ok. Isso é um pouquinho abrangente. Mas é. E aí teria que cavar cada um dentro dali dos seus conflitos, né? Porque é um encerramento de ciclo. Pode ser um Pode ser cachorrinho que qualquer morreu e você não ciclo. aceitou, pode ser sua avó que morreu, pode ser um casamento que você teve e não finalizou, pode ser um aborto que você natural, um aborto provocado, pode ser mil coisas, pode ser sua relação com a mãe. É um ciclo não concluído. Encerrei um ciclo Não por, precisa mais de. por encerrei um ciclo por imposição, mas aquilo dentro de mim ainda não está superado. Ou, por exemplo, quem criou você foi sua avó. Sua mãe trabalhava, você que é sua avó. Aí sua avó morre. Não é nem é um acontecimento e você não consegue se desligar, não consegue aceitar aquilo e vive uma vida inteira com isso, por exemplo. Indo e voltando. Ok? Eu acho que você vai lembrar disso. Isso eu vou. Eu vou sim. Vamos lá. Você tem alguma pergunta que você gostaria de saber? Você, Letícia?
Gente, é que começou a tomar uns rumos, né? A gente tá falando bastante aí. Eu queria falar um pouquinho sobre dores realmente na relação, né? Que a gente entrou um pouquinho aí dentro, porque é uma coisa que eu percebo bastante, que vem com muito dentro dos meus atendimentos. Dói, 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 ou sangra-se muito, as mulheres que sangram muito e falam, ah, já fui, a gente já sabe, mas como direcionar essas mulheres, como falar, gente, direcioná-las de uma forma um pouco mais assertiva, porque normalmente quando vem, elas já vêm de outros consultórios, que foi passando de consultório em consultório, e ninguém acha causa. Sabemos que é emocional, né? Quarto Porém, como estágio da direcionar? doença. Sangramento é o terceiro estágio. É o fisiológico. Entendi. Então, aí a gente direciona elas basicamente pelo emocional. E trata-se isso casado sempre, né, gente? Precisa lembrar que é casado sempre com o físico, com o fisiológico. Sim, veja, tratar é meio complicado, porque qual que é a visão da alopatia? A visão da alopatia é o seguinte, olha, você vai, vamos colocar um dispositivo intrauterino, ou você vai tomar uma injeção, ou vai tomar um comprimido de um hormônio que você vai parar de menstruar. Ou faz uma curetagem, porque você está sangrando demais. É a ponta do iceberg. Uhum. Temos que tratar, e às vezes já fiz isso, já fiz curetagem, também já dei hormônio, já coloquei dispositivo hormonal. Não sou contra, mas vamos olhar o que o corpo está Eu ia querendo falar. perguntar sobre isso também, sobre remédios anticoncepcionais e afins, hormonais, de modo geral. De modo geral, é daquilo que o corpo não produz. E quando para, não adiantou nada. Quando você indicaria uma mulher tomar medicação? O anticoncepcional, durante ali o período de ovulação, quando que, né, seria indicado? Porque normalmente a gente vai no ginecologista, senta-se lá na frente do médico, ah, eu não quero gestar, anticoncepcional. Ah, minha menstruação não está regulada, anticoncepcional. Então, assim, ou então põe o DIU, coloca o DIU. Tá, vamos lá, vamos começar. Então vamos. Toda vez que eu interfiro na menstruação de uma mulher, eu tô de alguma forma agindo no corpo dela, no sistema dela. Eu estou quebrando uma sequência de um funcionamento. Uhum. Lembra que eu falei que o útero é a válvula de pressão de uma panela, cuja tampa é os olhos, é aquilo que você vê na sua vida, as pessoas, os fatos, é aquilo que entra em você. E a panela é o fígado emocional, tá? Uhum. São as emoções. Então, quando você tampa a válvula, vai explodir em outro lado. Então, assim, lógico, nada assim, tem casos que eu indico, tem casos que precisa. Mas se eu puder evitar de receitar medicações que interferem na menstruação, eu prefiro. Até porque serve como um termômetro. Porque quando ela começa a melhorar, e no começo piora, né? Ah, eu falei sobre isso esses dias, gente. No É um começo você começa. Porque fica aí que vai tudo sair ruim. mesmo. Aí que vai sair mesmo. Depois, se começou a piorar, é um bom sinal. Porque depois vai aliviar. E eu sei que Antes melhorou de sozinho. piora. Quando eu sei que não tem mais fogo, quando não tem mais fumaça. Então eu não posso tapar as janelas, a lareira, as portas, que daí parece que acabou o incêndio, mas o incêndio continua. Eu percebo que tem muita mulher que não gosta de menstruar. Que tem aversão à menstruação, que olha, eu já ouvi relatos de mulheres que têm nojo de menstruação, que não gosta do cheiro da menstruação, que se sente muito mal em menstruar. Que Aí o Deus me trabalho livre de é. falar em menstruação, gente, que Pois é, absurdo. e vem a gente aí falar na outra encadernação, quero nesse homem. Meu, isso é um negócio, assim, que eu já escutei muitas vezes, que Sim, é um problema com o feminino. E aí, esse trabalho de você reconectar com essa essência de prazer, com essa. Eles falam desse sagrado feminino, que é lindo, que é maravilhoso. A força da é. mulher. A mulher é Gente, mais eu amo forte do que o menstruar. homem. A mulher é mais forte do que o homem. A mulher tem uma força espiritual que o homem não tem. A mulher tem uma força de transformação que o homem não tem.
É ver no público das terapias, né, dos grupos, dos workshops que eu dou, 85, 90% mulheres que transformam, que mudam, que trazem o novo. As mulheres têm essa força. E é lindo, eu honro essa força no feminino. As mulheres, elas têm... O Tântrica, ela é matriarcal, né? Ele vem com a visão matriarcal, porque as mulheres que movem, que fazem a roda girar dentro da filosofia tântrica. Então, depois que a gente entra nesse mundo, você começa a ter uma visão totalmente diferente. A pergunta que a Nídia perguntou, se a sugestão para evitar a gestação é só o preservativo, ou se tem mais alguma forma que você... Tem, eu acho, eu oriento muito o DIU de prata, que é um DIU que você ovula, que permite o ciclo e te dá garantia muito segura de não engravidar. Então, a gente hoje ouve falar bastante do DIU Mirena e Uhum, do DIU Cobre. uhum. Pois São é, os populares, né? o DIU, então, eu não, bom, não precisa fazer propaganda, mas o DIU hormonal, ele causa isso, ele causa uma atrofia do endométrio e a mulher para de menstruar. Então, interrompe esse ciclo, esse funcionamento. Ela deixa de ser mulher, ela vira homem, porque não menstrua, não varia, fica naquela coisa. Uhum. Tem alguma briga aí com o feminino. O DIU de cobre, ele pode aumentar o fluxo menstrual, ficar de um jeito muito aumentado. O DIU de prata não aumenta tanto. Entendi. Ele cumpre o papel dele sem alterar tanto ali dentro do ciclo feminino. Isso. Quando eu comecei a menstruar, eu chorava de nervoso quando ia tomar banho e via aquele sangue. Um dos relatos que está aí nos comentários. Pois é, tem vários comentários. Teve um aqui que falou que entrou em menopausa precoce, 10 anos depois, um câncer de tireoide. Fechou a válvula da panela de pressão. O que aconteceu? Saiu para outro lugar. Precisou achar outra válvula de escape. Assim é o corpo. Você tem que entender a linguagem do corpo, o corpês. Pior são os médicos que querem interromper menstruação de criança só para não menstruar. Pois é, né? Eu tô tendo perguntas aqui que eu vou responder depois nos meus stories, tá? Eu vou Uhum. responder algumas perguntas e você também, eu acho que é legal. Mas assim, eu queria saber, no caso de mioma, como é que você lida com isso? Como é que você aborda essa questão, Eu Letícia? trabalho sempre casado com médicos, quando eu percebo, quando eu consigo notar isso dentro do atendimento, eu direciono, porque dentro ali do meu papel sai um pouquinho, né? Aqui já entra a parte fisiológica e não tem muito o que fazer sozinha, porque às vezes chega num momento que a gente precisa de diagnóstico, precisa do médico mesmo. A minha intenção é reverter o quadro de forma emocional, ou não deixar que isso aconteça. Então, a gente vai fazendo a cura através do prazer, que é a ressignificação da dor, e a gente vai cavando ali o que está acontecendo com a pessoa, e através do prazer, tirar essas dores, para que isso não vire fisiológico. Né? Porque Uhum. quando vira o fisiológico, eu continuo o trabalho, né, dentro ali do set terapêutico, porém, eu sempre opto em levar a pessoa para um médico. Agora, né, ginecologia natural, para a gente trabalhar mais casado, porque eu acredito que mesmo dentro desse todo o conhecimento que a gente tem disso tudo, é importante a gente ter um respaldo médico ali, não tem como a gente Sim, é simplesmente... fundamental. É fundamental. Ninguém faz tudo, ninguém resolve tudo, e nós precisamos sempre de trabalho de equipe. E o trabalho de equipe, é isso, é maravilhoso. Eu não tenho a menor pretensão de ser tudo. Se eu conseguir dar conta e curar os meus vazios e as minhas feridas da minha alma, da alma da minha criança, eu vou estar tão feliz que essa é a minha maior e única missão, sabia? Porque não é missão eu curar a vida de ninguém, eu vou ser um facilitador. Eu posso mostrar, falar, olha, para mim, eu vejo isso. Eu passei assim, tive isso com a minha mãe, tive isso com meu pai. Essa é a minha história de vida. E agora você faz o que você quiser com isso. Eu só tenho um pouquinho mais de conhecimento nessa área, porque estou há mais tempo nesse caminho, né?
É só E isso. porque doeu Vai mais em mim. conduzindo. Doeu ao ponto de eu... Porque eu busquei o meu desenvolvimento emocional sozinha. Tem gente que elas vêm, que você chama, vamos, vamos, e você vai chamando até que a pessoa fala, ai, tá bom, vou. A dor foi insuportável, e aí eu superei o insuportável e fui lá sofrer mais um pouquinho, porque antes de melhorar, piora, para poder entrar nessa vida aí de auto... E tô na jornada, gente, porque é infinito, né? É infinito. É infinito. No curso de programação neurolinguística, ele fala, o meu mentor ele fala, nós temos dores que a gente vai conseguir fazer, curar nessa vida. Mas tem dores que talvez nem nessa vida a gente consiga. E tá tudo bem, a gente vai curar aquilo que puder, do jeito que puder, da melhor forma possível. Dica, você quer curar algo? Você quer curar algo, Letícia? Sempre. Tá. Dica, você quer curar alguma coisa? Vou dar uma dica, tá? Começa agradecendo a doença. Fala, doença, fala, mioma, eu vejo você. Eu sei que você veio por alguma função para a minha vida. Eu te agradeço, porque você está me fazendo olhar para isso. Você está me fazendo olhar para um problema. E começa a agradecer a doença. O seu ombro relaxa, tudo fica bom. Agradeça seu cisto de ovário, agradeça seu câncer. Semana passada eu tive um câncer de tireoide. Ela queria saber... Na hora que ela agradeceu, ela começou a chorar e aliviou na hora. Porque daí você deixa de brigar com aquilo que já está existindo. Já virou, né? Já virou físico. Já está na realidade. Já Por que você não vai... materializou. Tipo assim, está chovendo. Eu não quero que esteja chovendo. Mas está chovendo. Não vai parar de chover porque você não quer que esteja chovendo. É Você o que é. não vai curar a doença porque você não quer estar doente. Mas quando você aceita, já é o primeiro passo da cura. Então, aceitar, agradecer a todas as coisas como são. E o câncer, ele vem muito por conta disso, né? Porque ele é uma doença que ainda não conseguiram entender direito como ele funciona, né? Ele vem da dor. Ele é a materialização da dor. E quando você descobre ele, que você tá com essa ferida interna, Você recupera o poder. indo. Muitas pessoas, quando a pessoa recebe o diagnóstico e fala, vou morrer. Ela começa a ter medo da morte, mas não tem medo de não viver. Exato. Porque o câncer só vem para quem não está vivendo. O câncer vem para fazer essa pessoa acordar para a vida dela, independente de onde seja, tireoide, mama, útero. Vem para falar assim, você não está vivendo. Acorda. Eu percebo que as mulheres, elas sentem muita dor. E quando elas estão com muita dor, elas colocam a mão no útero. E eu já me peguei fazendo isso. Eu nunca gestei, porque quando eu era mais nova eu achava que era coisa de grávida, né? Colocar a mão, acolher o útero. E não, eu percebo que mesmo nunca tendo gestado e percebendo, aí você começa a prestar atenção, né? Em outras mulheres, esse hábito de colocar a mão, de acolher o útero quando alguma coisa não tá boa. E aí eu percebo que talvez o sentimento não esteja no nosso coração, mas ali, no útero feminino. Então, durante as massagens, quando eu percebo que a mulher está em um processo muito forte, a gente acolhe o útero dela. E é como se aquilo fosse dissipando numa velocidade tão, tão rápida que ela vai se acalmando e vai recuperando. Então, o útero ali, você falou de válvula de escape, para mim, eu enxergo o útero como o coração da mulher, que tá tudo ali. O coração emocional. Existe uma ligação na nova medicina germânica entre o útero e o coração, e as emoções, né? O amor. E é isso aí. Qualquer ferida de amor se reflete, se reverbera no útero. E assim, quando você diz sim, quando você agradece a doença, quando você reconhece a doença, você está dizendo assim a tudo como é, a tudo como foi. E esse sim te dá força. No útero da mãe, nós fazemos um contrato com a mãe. E nesse contrato significa que eu vou me tornar o filho que ela gostaria que eu fosse. Um projeto de filho, e não eu mesmo.
E quando você desfaz um contrato, qualquer que seja ele, um contrato de aluguel que você tem que pagar, um contrato, qualquer contrato, você recupera a força, o poder que você colocava naquele contrato. Quando nós fechamos esse contrato, por isso que o câncer vem. Eu não fiz o contrato com a vida ainda, fiz o contrato com a morte. Então, quando eu faço o contrato, quando eu desfaço o contrato com a morte, toda a força vem. E aí volta aquela força para mim, e aí eu vou para a vida, aí eu começo a viver. Então, todo contrato que você desfaz, você recupera essa força. Contrato com a doença, contrato com relações de abuso, contrato com um passado que não deu certo. Aceita, acolhe e dá um passo adiante. Recomeça. Bom, Vamos eu vou lá. começar agradecendo. Tem umas perguntas muito boas aqui, pessoal, mas não vai dar tempo da gente falar sobre elas. Eu quero agradecer a todo mundo que participou ao convite do doutor. Foi incrível estar com vocês nessa noite. É isso. Tá bom. Letícia, obrigado. Deu para ver tudo assim, a sua coragem, a sua trajetória, de não se acomodar com as suas doenças, com as suas coisas, e essa ousadia de buscar uma outra visão que não foi fácil, que não estava disponível. Muito lindo esse teu trabalho, esse teu processo, e muito grato por ter participado aqui com a gente. É isso. As dores estão aqui, mas elas não são minhas, então elas vão sair, gente. É Elas basicamente estão isso. elas estão a serviço da vida, para Mas nos elas mostrar aonde está o conflito e na hora que desaparece, vida, prazer. grandiosa. É uma vida orgástica, né? Que a gente procura. Pelo menos é o que eu procuro. Uma vida de prazer. É isso aí. Pessoal, é isso. Obrigado. Boa Print, noite. pessoal falando. Quem puder dar um print aí e postar pra gente nos stories. Sim, eu vou, como eu disse, eu vou responder algumas perguntas nos stories, algumas perguntas que foram feitas, tá? Exato. Beijo, pessoal, beijo, até mais. Marque a gente. Um beijo no coração. Beijo, beijo.